Olá, muito boa tarde para você ligado na Band, você que até agora estava com o Joel da Atena, que segue para São Paulo e parte do Brasil. E a gente segue agora para a região metropolitana nessa segundona, 5 de maio. Obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, que me permitem, a partir de agora, te fazer companhia com as principais notícias da região metropolitana. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, você mais bem informado aqui na tela da Band. Eu queria agradecer, já no início do nosso Brasil Urgente Vale, ao Luiz Eugênio Silva, que esteve aqui na quinta e na sexta-feira, durante o feriado prolongado. Parei um pouquinho para descansar, né? Luiz Eugênio esteve aqui e hoje de manhã o Luiz Eugênio estreou o Bora Vale. É o seu novo noticiário das manhãs da Band. Eu queria já começar o Brasil Urgente Vale convidando você que acorda um pouco mais cedo. Olha, não deixe de ligar a TV na tela da Band a partir das 8h15 da manhã. É logo depois do Agroband, né? Logo depois do Agroband, a partir das 8h15, começa o Bora Vale. Ele vai até às 9 horas da manhã e a partir daí o Bora Brasil te faz companhia. É a sua manhã melhor informada sobre as coisas que acontecem aqui na região. 45 minutos de informação, prestação de serviços, com todo o timaço de jornalismo da Band, e a ancoragem é do Luiz Eugênio Silva, com a participação da Lê Garcia, Leilane, que participa também com as notícias da redação, e todo o timaço, nossos repórteres espalhados. Então tá mais do que convidado para assistir. Se não viu hoje, não perca amanhã, 8h15 da manhã, o Bora Vale aqui na tela da Band. Sucesso, meu querido Luiz Eugênio Silva, que agora vai ficar mais difícil de estar aqui com a gente no Brasil Urgente Vale. Mas os demais repórteres já estão a postos e espalhados pela região. E você participa comigo pelo nosso WhatsApp. Tá na tela, 997635060. Eu conto com a sua participação, comentando os assuntos do dia, você sugerindo reportagens, né, para a gente mostrar para todo mundo. Você participe e tem voz ativa aqui na tela da Band. Obrigado a você que também nos acompanha de forma digital. Tem o nosso portal, bandvale.com. Se ainda não acessou, acessa lá, fique por dentro de tudo o que acontece na região metropolitana. É o maior portal de notícias do Vale, Serra e Litoral. Tem também o nosso canal do YouTube, onde você também consegue nos assistir ao vivo. Se inscreve lá em youtube.com/TV Bandivale. E o nosso Instagram para você seguir, se ainda não está seguindo, é o @Brasil Urgente Vale. Você por dentro das notícias e também dos bastidores das notícias. Eu queria imagens da região metropolitana. Vou começar por São José dos Campos. Essa é a nossa câmera exclusiva que fica aqui no alto do Green Towner, do Colinas Shopping, e mostra a Ponte Estaiada, região oeste de São José dos Campos. Hoje uma segunda-feira de temperaturas mais amenas. Apesar do sol, o tempo já está nublado, o sol já está indo embora. Aliás, os dias já estão bem curtos, né? Já está clareando mais tarde e a gente tem aí a imagem do alto do Colinas Shopping, do Green Towner, mostrando a Ponte Estaiada para toda a nossa região. Taubaté também está ligado na gente? Coloca a imagem de Taubaté aí, produção. Coloca a imagem de Taubaté. Olha a Taubaté, olha a Mantiqueira lá no fundo. Essa imagem é da nossa torre que fica no Alto do Cristo, né, lá em Taubaté, mostrando a cidade de Taubaté, onde muita gente assiste a gente também. Aliás, você principalmente de Taubaté, eu queria a sua atenção para esse assunto que nós vamos iniciar o Brasil Urgente Vale de hoje. É a história do caso do garoto Brian. Quem que é o garoto Brian? É aquele menino de 9 anos, esse aí, ó, tá com a mãe nessa foto, que morreu depois de passar mal em uma escola de Taubaté, uma escola municipal. Nós conseguimos imagens exclusivas
de câmeras de segurança da unidade escolar. Olha o Brian aí, no último dia que ele foi para a escola. A gente vê ele em meio aos garotos ali com a mão na cabeça, brincando, mas depois ele já com sentimento de dor, passou mal, vomitou. E a família aguarda até agora o laudo oficial que pode explicar o que causou a morte do menino. Hoje, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo abriu uma sindicância para apurar o caso ao vivo. O Lucas Rodrigues está comigo aqui, também acompanha essa história e traz detalhes ao vivo para a gente. Cadê o Lucas? Oi, Lucas! Vamos trazer o Lucas aqui agora sim. Lucas, seja bem-vindo, excelente tarde para você. Eu sei que você fez uma reportagem exclusiva com a família do Brian e vai trazer todos os detalhes para a gente agora. Bem-vindo, Lucas, boa tarde. Tudo bem, Nicolini? Uma ótima tarde para você também, para o amigo, para a amiga que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Voltamos a falar, né, Nicolini, desse triste caso, o caso do menino Brian, de apenas 9 anos, Brian Chirol, que acabou falecendo depois de passar mal na sexta-feira, dia 7 de março, faleceu na madrugada do dia 8, né? No dia seguinte, um sábado, ele passou muito mal naquele dia, como você comentava aí, tivemos acesso a imagens de câmeras de segurança do circuito interno da unidade escolar onde ele estudava, a Escola José Santana de Souza, ali no bairro Chácara Flórida, e ainda não se sabe o que aconteceu, Nicolini, não se sabe o que pode ter acometido o menino Brian. Ele chegou nas primeiras horas da manhã na escola, passando bem, não aparentava pelo menos estar com nenhum problema de saúde, e aí no comecinho da tarde, depois de uma aula de educação física, o garoto começou a passar muito mal, a sentir dores de cabeça. No meio da tarde daquele dia, acabou vomitando e aí foi embora para casa no final da sexta-feira. Teve um quadro de saúde ali agravado, foi levado para o hospital, mas acabou não resistindo e faleceu na madrugada do sábado, dia 8. Ainda não se sabe, Nicolini, o que pode ter acontecido com o Brian naquele dia. Como você bem comentou, nós gravamos com a família do garoto, a mãe do Brian, ela gentilmente nos atendeu, mesmo em meio a esse momento de luto, esse momento de dor. Faz pouco mais de um mês aí, né, que o garoto faleceu, e mesmo em meio a essa situação toda, a mãe nos atendeu gentilmente, passou para nós todas as informações referentes ao caso, as investigações também, e é claro, a gente está acompanhando. Bom, Nicolini, a novidade com relação a esse caso, como você bem adiantou, Conselho Regional de Medicina aqui do estado de São Paulo, o CREMESP, entrou no caso agora. A informação foi confirmada pela própria família. O CREMESP está investigando, abriu uma sindicância para apurar em quais circunstâncias ou qual foi a conduta dos médicos que inicialmente atenderam o garoto Brian. A gente sabe, até pelas próprias informações da família, que a mãe o buscou na escola na tarde, no final da tarde do dia 7, levou o garoto Brian para casa, ele passava muito mal e quando o estado de saúde dele acabou se agravando, ele foi levado para a UPA, para a unidade de pronto atendimento do SECAP, e de lá foi transferido para o Hospital Municipal de Taubaté. A mãe do Brian, Nicolini, ela trabalha na área da saúde, ela é socorrista, então ela teve também ali toda uma habilidade, né, para prestar os primeiros atendimentos ao filho no momento em que ele era levado para a unidade de pronto atendimento do SECAP. E agora o Conselho Regional de Medicina procura entender, abriu essa sindicância para tentar entender qual foi a circunstância desses atendimentos iniciais que foram ofertados ao menino Brian, tanto na UPA do SECAP quanto também no Hospital Municipal aqui de Taubaté. Uma situação ainda muito triste, a família muito consternada ainda, Nicolini, com toda essa situação. A gente vai ver daqui a pouquinho na reportagem que o menino Brian era um garoto cheio de vida, praticante de esportes, gostava bastante de artes também, tinha uma ligação muito forte, muito profunda com a mãe, era o primeiro filho, né, dessa família e acabou, infelizmente, deixando a todos de uma forma bastante trágica
ainda sem saber de fato o que aconteceu com ele, né? Qual foi a causa da morte. A família aguarda o laudo do IML, né, o exame toxicológico do IML, que vai apontar de fato qual foi a causa da morte do Brian. Mas isso ainda não tem um prazo para acontecer. Havia um prazo inicial que foi dado para a família para que esse exame fosse divulgado, mas isso até o momento não aconteceu. Esse prazo inicial já expirou e agora a família aguarda por respostas, Nicoline. A mãe aguarda ainda por respostas e toda a família ainda com bastante dor, com bastante tristeza. A gente entrou em contato, né, no começo da manhã de hoje com o CREMESP, com o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que diz que está sim investigando, né, eles afirmaram por meio de nota que estão investigando o caso em questão, mas que o caso está correndo sob sigilo e até por isso eles não podem divulgar muitas informações sobre em que pé que está essa investigação, essa sindicância para apurar a conduta dos médicos, né? Então, os detalhes ainda são muito nebulosos, Nicoline, ainda não se tem tantas informações, mas como nós já comentamos, conversamos com a família com exclusividade nesse último final de semana, durante o feriado, conversamos com a mãe do Brian, tivemos acesso a imagens de segurança da escola, do circuito interno da escola, que mostra toda a trajetória, desde o momento que o Brian chegou até a escola, até o momento em que ele começa a passar mal, quando ele é levado embora pela mãe dele, e os detalhes, né, todas essas informações, a construção desse caso, a gente confere agora na reportagem que eu preparei, reportagem minha com as imagens de Eduardo Fernandes, Nicoline. Vamos acompanhar então a reportagem. Na pele estão eternizadas algumas das últimas palavras de amor e carinho. Eu sei que eu fiz bagunça, mas eu te amo com amor, Brian. O pequeno Brian tinha uma ligação muito próxima com a mãe. Faziam quase tudo juntos. A preocupação um com o outro era constante. O Brian era meu companheiro. Tudo se preocupava, mamãe, onde você vai? Mamãe, o que você vai fazer? Mamãe, com quem você tá? Você volta logo, você vai trabalhar? Orgulhoso do meu trabalho. Gente, tudo que ele fazia, ele queria mostrar. Só coisa boa. Ele só ensinou pra gente amor, paciência, companheirismo. Esse onde a gente mora, né? Aqui em casa, condomínio. Era criança na minha porta o dia inteiro, todos os dias, comia pipoca na minha garagem, minha casa era cheia de criança. Agora tudo acabou. Minha casa é vazia, minha casa é fria. Na garagem da casa, a bicicleta continua encostada. Na sala, fotos e pertences que ainda lembram o garoto. O destaque para o certificado e para a faixa cinza e branca. Brian amava jiu-jitsu. O esporte era só uma das grandes paixões do garoto. Aos 9 anos, ele havia descoberto uma outra paixão recente, a arte. Amava desenhos animados e reproduzia esses desenhos com a precisão de quem queria ser um artista. Fazia dobraduras e, vez ou outra, a família aparecia em meio aos trabalhos. E no começo foi mais para descarregar energia, porque criança não para. Aí ele teve a primeira graduação, ele não sabia que ia ser graduado, para ele só seria homenageado. Aí ele ficou feliz da vida. Ele sempre tentava fazer dobradura, desenho. Ele assistia os desenhos e reproduzia no caderninho dele, né? Olhava e fazia. Aí ele ia acompanhando a evoluçãozinha dele. Os desenhos, o esporte, a ligação com a mãe, tudo isso foi interrompido. Brian, com apenas 9 anos, faleceu de causas ainda desconhecidas, deixando dor e saudade. Brian Schroll morreu após passar mal na escola em que estudava. Ele sentiu fortes dores de cabeça. A mãe ainda aguarda respostas. Nicoline, o pequeno Brian estudava nessa escola, aqui no bairro Chácara Flórida. De acordo com as informações da própria família, ele começou a passar mal por volta das 3 horas da tarde. A mãe foi chamada até a unidade escolar e viu que realmente o filho não estava em condições de continuar assistindo aula. Ela levou o garoto embora para casa e notou uma piora no quadro de saúde dele. Ele foi encaminhado pela própria família à UPA do SECAP e de lá foi conduzido ao Hospital Municipal de Taubaté, onde acabou não resistindo. Brian faleceu na madrugada de sábado. A escola entrou em contato comigo às 3h30, mais ou menos, falando que o Brian estava se queixando de dor de cabeça. Aí passou um tempo, uns 40 minutos, eu acredito, uns
uns 40 minutos, ela me mandou mensagem novamente falando, ele vomitou. Aí eu falei, estou chegando. E eu falei, então vamos para casa, toma um remédio, toma um banho e vamos acompanhar. O que toda mãe faz. Vim na geladeira, peguei um chocolatinho, chocolate branco, e falei, dá uma mordida. Ele tava com uma dificuldade para morder. Ele tava, assim, convulsionando, uma ação de convulsão, né? Eu tirava a baba do rosto dele, batia nas costinhas, o queixinho encostado, para ele não broncoaspirar aquilo. Aí ele veio, olhou a pálpebra e falou assim, vamos levar para o hospital agora. Chegando no UPA, eles não deixaram eu entrar no estacionamento de emergência, né? Eu parei lá na frente, elas queriam pegar a cadeira de rodas, eu peguei ele no colo e já entrei com ele. E já foi para a sala de emergência. A médica vinha e perguntava, o que ele comeu, mãe? Eu falei, não sei, ele recebeu a alimentação da escola, o que ele comeu? Eu quero o cardápio dele. Existe no ar, o que aconteceu com o Brian? Que uma criança que teve um AVC, um sangramento pulmonar de grande proporção e um sangramento gastrointestinal. Essa que é a incógnita que a gente está. O jornalismo da Band Vale teve acesso com exclusividade às imagens do circuito interno da escola. No começo da manhã, Brian parecia bem, brincava com os colegas durante a aula de dança, mas no início da tarde a situação mudou. Ao final da aula de educação física, é possível ver Brian encostado numa parede, perto de um dos professores. Ele coloca as mãos na cabeça e aparenta não estar bem. Cerca de meia hora depois, ele aparece cabisbaixo, sentado em uma das mesas do refeitório. Pouco depois, passa mal e é amparado por funcionárias da unidade escolar que limpam o local onde ele vomitou. Às 4h28 da tarde, Brian é levado por uma funcionária até a saída da escola. Daí a educação física terminou às 2h50. Ele se tortura no alambrado, como você viu, né? Ele está em sofrimento de dor. Tem a diferença do tia, eu tô com dor de cabeça, liga para minha mãe e vê a situação que a gente viu, né? Ele se debruçando no alambrado, tampando a cabeça, coçando, com dor, chorando. Então, o que eu vejo nisso tudo é uma falta de atenção no amor da vida do outro, né? Porque o meu filho é o amor da minha vida. Os meus filhos é o amor da minha vida. A causa da morte ainda é desconhecida para a família. Brian estava bem até antes de ir para a escola. Não se sabe o que pode ter acontecido. De acordo com a mãe, ainda é aguardado o resultado do exame toxicológico do IML. O prazo inicial já venceu e até agora a família não teve retorno. As pessoas viram o olho, falam, tem que ter paciência. Como que você vai ter paciência vivendo o que você está vivendo? Inicialmente o prazo era 30 dias, já está chegando em 60. E eu vou quase todos os dias. Pelo menos é que agora eu estou evitando, porque é difícil você chegar num lugar que você começou a não ser bem visto por estar enchendo o saco. Independente de eu não querer saber disso, eu quero resposta. E as pessoas devem resposta para minha família. Eu quero saber o que aconteceu com meu filho. Tá aí, Nicoline, uma situação muito triste, né? Agradecer mais uma vez a mãe do Brian, Juliana, que gentilmente, né, nos atendeu, passou todas essas informações, topou dar entrevista, mesmo em meio a esse momento de luto, né, esse momento de luto também, com a perda do filho, um garotinho de apenas 9 anos, que, como a gente acompanhou na reportagem, tinha muita energia, era um garoto muito família, que fazia várias atividades, tinha vários sonhos, mas infelizmente deixou essa família aí de uma forma muito trágica, muito triste, né? Só para reforçar então, Nicoline, como a própria mãe do Brian falou na reportagem, quando ele morreu, quando ele faleceu, os primeiros exames ali constataram que o Brian teve um AVC, um sangramento pulmonar e um sangramento intestinal. Mas agora a dúvida que ainda fica para a família é o que causou todos esses problemas. Até por isso é aguardado o exame toxicológico para que seja de fato aí divulgado a causa da morte do garoto Brian. A gente entrou em contato também, Nicoline, com a Prefeitura de Taubaté, que está acompanhando esse caso, prestou até apoio à família ali no início, né, quando a situação acabou tomando toda a repercussão. Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber em que pé que estão as investigações também por parte da Prefeitura, como que está essa parte da assistência que a Prefeitura está oferecendo à família. Mas até o momento, Nicoline, até o fechamento dessa edição do Brasil Urgente Vale, nós ainda não tivemos um retorno, tá, da Prefeitura de Taubaté. Estamos ainda aguardando uma resposta com relação
a esse assunto. Fica aqui mais uma vez, né, Nicolini, os nossos sentimentos para a família do Brian, para a mãe Juliana, para o pai, para toda a família que ainda passa, infelizmente, por esse momento de luto e que ainda aguarda respostas, aguarda saber o que de fato aconteceu com o garoto naquele dia 7 de março, Nicolini. Eu volto com você no estúdio, a gente segue acompanhando o caso. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Olha, esse laudo do IML tem que sair, né? Já são quase 2 meses do caso e até agora nada. E a família em busca de respostas. Queria agradecer aqui a família que gentilmente cedeu essas imagens do circuito da escola municipal. Essas imagens foram cedidas pela prefeitura à polícia, a família teve acesso e com exclusividade passou para a gente aqui da Band, que está acompanhando esse caso desde o início, e esperamos uma resposta do que pode ter levado a tudo isso, aí sangramento pulmonar, intestinal, coisa assim, um AVC. Não sei se só um acidente vascular cerebral pode ter levado a isso. É preciso se esclarecer os pontos, mas a gente vê ele aí já sofrendo ali, ó, nesse momento aí ele passa mal, muito provavelmente de dor, tá vendo? Ó, ele vomita e aí chega lá a tia lá, ó, para limpar, né, pessoal da escola, ele já bastante abatidinho, até que ele vai ser levado para encontrar a mãe e ir embora. Isso foi na sexta-feira à tarde, ele morreu na madrugada do sábado e sexta de manhã estava aí, ó, brincando com a turminha na sala de aula, né? Então, infelizmente, um caso muito triste que a gente aguarda ainda esclarecimentos por parte da investigação. Obrigado, Lucas Rodrigues. Seguimos com o Brasil Urgente Vai. O Lucas volta daqui a pouquinho com outras informações. Vamos para Jacareí. Homem de 21 anos é morto a tiros depois de uma briga numa adega. Foi na madrugada de ontem. Essa é a vítima. Um amigo dele de 18 anos também ficou ferido. Olha só o momento do tiro, olha só. Parece ser uma execução. A esposa da vítima disse que o casal estava na adega no Jardim Independência e os homens foram provocados por desconhecidos. O amigo teria feito brincadeiras com esse grupo e iniciado uma briga. A treta aconteceu. A mulher disse também que ao menos 2 homens armados atiraram contra esse jovem que era marido dela. Um deles tentou disparar sem sucesso antes, aí o outro veio e efetuou os disparos. O homem foi atingido no pescoço, na barriga e nas costas. Os agressores fugiram. A PM e o SAMU atenderam a ocorrência e confirmaram, infelizmente, a morte desse jovem no local. Dá uma olhada, cai no chão, a treta acontecendo e a gente vê, olha aí, ó, a pessoa com o revólver apontado para ele já no chão. Ele morreu no local, o amigo foi encaminhado para a UPA Dr. Telmo. A gente não tem informação do estado de saúde dele. A polícia recolheu 3 projéteis e precisa identificar quem são os assassinos, né? Esse é o papel da polícia agora, identificar quem são os assassinos e prender. Porque esse monte de testemunha que tinha lá, ó, dá só uma olhada. Acho que não vai ser difícil, não. Tem que ir pra rua, né? E encontrar esse pessoal que estava lá para saber quem que foi lá e matou esse jovem de apenas 18 anos. Mais uma vez, esses crimes próximos a adegas que funcionam muitas vezes fora de horário, né? A adega fica vendendo birita, já chega lá o vapor vendendo droga, aí junta tudo. E a gente não sabe, né, se esses jovens que atiraram estavam sob efeito de drogas. É uma briga, né? A gente vê que é uma briga, rolam no chão ali, e aí o outro rapaz chega e já tira o revólver e dispara contra a vítima. A gente espera que a polícia identifique e ponha atrás das grades o mais rápido possível esses vagabundos. Olha só essas imagens, essa é uma outra história, vem comigo aqui, produção. A gente recebeu essas imagens pelo WhatsApp. Olha a cara de pau. A cara de pau dessa pessoa que foi flagrada por uma câmera de segurança abandonando uma gatinha na região da Ípica Pinheiro, em Taubaté, que é ali na região do Barreiro. Olha, joga o gato pela janela. Coloca de novo aí, ô Alisson.
Dá uma olhada, gente. Ele joga o gato pela janela, que nem você joga um saco de açúcar. Dá uma olhada. Ah, vocês estão de Tá brincadeira. de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Isso teria sido em pleno domingão, 11h30 da manhã, como a gente vê no vídeo aí. Uma câmera de segurança flagrou essa barbaridade. Isso é maus tratos. O animalzinho acabou resgatado por uma moradora e está com a saúde debilitada. Esse é o gatinho, gente. Como é que pode jogar o gato pela janela? É muita maldade no coração. Essa também você só vê aqui, tá? História que você só vê aqui no Brasil, gente vale. A gente soube que a gatinha, os vizinhos pegaram ela ali, já passou por atendimento veterinário, e deve ficar adotada ali pelas famílias, mas é um absurdo. A pessoa que mandou o vídeo não quis se identificar porque tem medo, mas disse que vai fazer boletim de ocorrência. E tem que fazer mesmo, porque aí a polícia vai puxar a placa desse carro aí, que aqui na imagem normal assim você não consegue ver. Mas a polícia consegue puxar a imagem desse carro aí e ir atrás de quem fez essa barbaridade. A região da Ípica Pinheiros é um bairro um pouco mais afastado, fica na região do Barreiro, em Taubaté, onde mora um monte de cidadão de bem, que inclusive flagraram e mandaram as imagens aqui. Agora, tem os caras maldosos que às vezes saem do outro lado da cidade e vai lá jogar o gato, pô. Um absurdo. Não pode ficar assim. Vamos ver se a polícia... A informação que eu recebi é que vai ser feito boletim de ocorrência. Vamos ver se a polícia vai encontrar o dono do carro e ir pra cima dele por conta de maus tratos. Aliás, tem uma lei tentando passar lá em Brasília, dessa questão de maus tratos. Já passou por comissões e ainda deve ir para plenário para que tenha uma autuação mais forte, mais pesada aí para quem apronta isso com bichinhos de estimação. 997-63-5060, o zap do povo. Pô, o zap aqui, ó, produção. Me ajuda aí. Obrigado. 997-63-5060, manda a sua mensagem para cá já já. As primeiras mensagens de hoje. Aliás, hoje tem prefeito, hein? Daqui a pouquinho o prefeito de São José do Barreiro. Ah, é? É, o prefeito de São José do Barreiro vai estar aqui com a gente, o Luiz Eduardo. Ele já está aqui na nossa redação, tomando um café, e daqui a pouquinho o Luiz Eduardo, prefeito de São José do Barreiro, vai estar aqui com a gente para a gente saber o que vai ser feito nesses 4 anos de mandato que só está começando lá em São José do Barreiro. O prefeito Luiz Eduardo que ganhou, era oposição ao prefeito Lebraga, aquele que usou o carro da prefeitura para ir no carnaval, lembra? Cansamos de falar aqui, né? Lebraga que usou o carro da prefeitura para ir pro carnaval se deu mal, né? E tá cheio de processo lá para responder, a gente acompanha. O casal de namoradas que morreu em um acidente, vem aqui comigo, muito obrigado, hein? Casal de namoradas que morreu num acidente de carro e moto em Caçapava foi enterrado ontem, uma tragédia, caso muito triste, que agora vai ser investigado pela Polícia Civil, veja. Imagens feitas logo após o acidente mostram um grupo de pessoas ao redor da motocicleta onde estavam as vítimas, identificadas como Kathleen Vitória dos Santos Barbosa, de 19 anos, e Natália Graziele dos Santos Oliveira, de 23 anos. É possível ver que as testemunhas tentam prestar socorro para as mulheres. Em outro vídeo, vemos o estado em que o carro ficou. O para-choque do veículo foi totalmente amassado e o vidro quebrado. O acidente foi no final da noite da última sexta-feira no Jardim Maria Cândida, em Caçapava. As 2 vítimas foram socorridas em estado grave pelo SAMU, mas não resistiram aos ferimentos. Segundo familiares, as vítimas eram namoradas. Kathleen era estagiária da creche Ercília de Godoy Araújo, que lamentou a morte da jovem. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa. Até a última atualização, o motorista do carro estava em observação com ferimentos no rosto. Uma tragédia, 2 meninas, tinham uma vida inteira pela frente, né? Infelizmente perderam a vida. Mais um acidente na região. Eu não sei o que nós vamos fazer, mas infelizmente a coisa tem se repetido, né? As mortes por acidentes
A gente falou aqui há poucos dias atrás, antes do feriado, os dados do Infociga, né? O Douglas, que ainda não tinha saído de férias, trouxe as informações, né? Infelizmente, o número de acidentes ainda é muito grande, e a gente vê mais 2 vítimas fatais por conta de um acidente de carro e moto na cidade de Caçapava. Aliás, amanhã o prefeito de Caçapava falou que vem aqui, o Ian, né? Vamos ver se amanhã ele vem, porque outro dia vim, não deu nó. Vamos ver se amanhã ele vem aqui. 997-63-5060, o zap do povão, põe mensagem aí, ô Alisson. A Bia de Taubaté, tô aqui ligada no caso Brian. Depois desse caso temos tanto medo e que saia logo o que realmente aconteceu com o Brian. É o que a gente espera, Bia. Obrigado pela audiência. Mais mensagem. O Pascoal de Taubaté, boa noite, Nicolini. Muito triste a morte desse garotinho, que Deus console muito essa mãe. Amém, Pascoal. Obrigado pela audiência. O Marcial de Pindamonhangaba, boa tarde, Nicolini. É triste esse caso do Brian, ouvir e ver essa mãe dando depoimento. Esperamos que as autoridades resolvam logo esse caso, nos dê respostas para que a família fique em paz. Meus sentimentos. Obrigado, Marcial. Continua na audiência aí em Pindamonhangaba. O Reinaldo está em Taubaté, boa tarde, Nicolini. Os sentimentos da família do Brian, que Deus os console. Eu também perdi uma filha há um mês atrás e sei como é duro uma perda. Meus sentimentos a você também, Reinaldo. Obrigado pela audiência. O Glauco de São José, boa tarde. Muito triste esse caso do menino Brian. A família precisa saber o que aconteceu. Eles precisam de respostas e a sociedade também, Glauco. Porque não pode ficar o dito pelo não dito. O moleque foi bem para a escola, depois passou mal e a gente se entender exatamente o que aconteceu. Obrigado, Glauco. O Adriano de Jacareí, Nicolini, que Deus conforte o coração da família do Brian. Amém. A gente continua acompanhando o caso aqui na Band. A região fica mais bem informada. O Zé Luiz de Jacareí, Nicolini, muito triste essa história do menino que morreu na escola. Que Deus conforte a família. Amém, Zé. Obrigado pela audiência em Jacareí. O Carlos também está em Jacareí. Boa tarde, Nicolini. Será que o Vale terá um dia a paz contra a criminalidade? Não sabemos, né, Carlos? A gente torce para isso. Boa semana para você também. Obrigado pela audiência. O Reinaldo está em Lorena. A região inteira sintonizada no Brasil Urgente Vale. Boa tarde, Nicolini. Eu e minha filha de 8 anos não perdemos um dia o seu programa. Parabéns. Obrigado, Reinaldo. Família toda aí ligados em Lorena. A Diana está em São José dos Campos. Boa tarde, Nicolini. Estamos ligados no Brasil Urgente Vale. Não perdemos um dia. Que Deus abençoe todos nós, Diana. Obrigado pela audiência. Vai mandando mensagem para cá no 997-63-5060. Coloca imagens de Aparecida. A noite já está caindo na capital mariana do Brasil. Está aí a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. São 6:02. Ao vivo, eu vou para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu estou com o Luiz Eduardo, prefeito de São José do Barreiro, aqui no estúdio do Brasil Urgente Vale. Não sai daí, hein? Ser mãe é se despedir um pouco a cada fase. É amar em silêncio, mesmo quando o coração aperta. É deixar voar, mesmo querendo proteger. Mas é também reencontrar, quando o amor chama de volta. Dia das Mães Center Vale Shopping. Com R$600 em compras, ganhe um prato de cerâmica personalizado e mais um número da sorte para concorrer a uma viagem para Portugal. Baixe o app e participe. Dia das Mães Center Vale Shopping. Um encontro com a felicidade. Quer cuidar da sua saúde e da saúde da sua família? Então vem pra Farmaconde, que tem ainda economia de verdade. Xarope Vic 120 ml de R$ 43,7 por R$ 34,99. Pastilha Strepsils com 8 unidades de R$ 17,50 por R$ 15,00. Suplemento Centrum Essencial de R$ 51,32 por R$ 30,19. E suplemento Vitacom Cabelos e Unhas de R$ 107,55 por R$ 39,90. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. Eu tenho um convite para você. Tem muita história, vai ter muita ainda pela frente. Chegou a hora de explorar um universo de possibilidades. 3, 2, 1... Mas que irado! Descobrir lugares mágicos e se aventurar.
vida me levar, a vida leva eu. E o Brasil chega primeiro. Porque estar sintonizado é estar em movimento. E ao vivo com vocês aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM. Ó, já estamos aqui, minha gente querida. Vamos começar essa semana? O que vocês acham? Vambora! Band Play. Band Vale FM 102,9. Brasil Urgente Vale de volta e ao vivo até as 10 para 7 da noite aqui na tela da Band. A gente segue agora com a série de entrevistas com os prefeitos da região metropolitana aqui do Vale do Paraíba. Eu falei, os 39 chefes de executivo eleitos em outubro do ano passado estão sendo convidados pela nossa produção para estar aqui comigo numa conversa franca sobre esse início de mandato e os principais desafios a serem enfrentados nesses 4 anos de mandato. Hoje eu recebo aqui no estúdio o prefeito de São José do Barreiro, o Luiz Eduardo Ribeiro. Prefeito, obrigado pela presença. Obrigado, eu Tudo que bem? agradeço, tudo jóia. Obrigado pela presença Obrigado. aqui. O prefeito de São José do Barreiro está em primeiro mandato, assumiu a prefeitura em 1º de janeiro. Como é que o senhor encontrou a prefeitura? Já conseguiu equacionar várias prefeituras? A gente já tem falado aqui com dezenas de prefeitos, muitos reclamando que as prefeituras estão sem dinheiro. Como é que está a situação do Barreiro? Como é que está hoje para a população lá que nos acompanha? Nicoline, como o senhor acabou de bem dizer, pegamos sim uma cidade cheia de dívidas, muitas dívidas, principalmente na área da saúde aqui do nosso município, né, de São José do Barreiro. E isso prejudica demais esse início de gestão, né? Muitas licitações finalizadas em dezembro, isso daí tudo atrapalha o início da gestão, mas de dívida nós conseguimos catalogar cerca de 6,5 milhões de reais de dívida lá. Isso e o caixa só para pagar a folha de pagamento? Só para pagar a folha de pagamento. Então, estamos tendo essa dificuldade de início de gestão, né? Principalmente com relação, desde já, importante ressaltar, com a falta de medicamentos, de alguns medicamentos em específicos, de exames de sangue. Isso daí nós estávamos e estamos ainda com a dívida cortada com a maioria dos fornecedores que forneciam para o nosso município por falta de pagamento. Cerca de 5 meses, 4 meses de atraso e daí entrou na nossa gestão. Então só estão fornecendo se toda a conta estiver em dia. A empresa que presta serviço de coleta de sangue não quis, nem que a gente pagando, não quis fazer essa coleta de sangue lá. Então agora estamos negociando novamente para que volte a fazer o exame de sangue na nossa cidade. Hoje não está sendo feito em Barreiro pelo setor só público? Pelo setor público, só a cota que a gente tem do Estado. Agora, particular, a gente estava com a dívida cortada. Cheio de dívida e com o serviço suspenso devido à falta de pagamento. E como é que está essa regularização desses serviços, já que a saúde, prefeito, é sempre muito importante para o povo, e o povo daí começa a acabar o amor muito rápido, né? A gente já está aí no 5º mês de mandato, mês de maio, o povo começa a ficar impaciente. Como é que está essa negociação para a retomada do serviço? Bom, graças a Deus está dando tudo certo, já pagamos grande parte dessa dívida. Então, creio que agora, para o início, meio de junho, já vamos estar retomando com a medicação, principalmente do que estava faltando. Exames de sangue também, creio que lá para o final de junho, já no início do segundo semestre, já vamos estar iniciando tudo isso novamente, porque é prioridade. E como nós dissemos e continuo dizendo, vai ser a nossa prioridade, só que primeiro temos que colocar a casa em ordem, porque se não colocar no começo, aí vão ser 4 anos ladeira abaixo. Então, esse início é sim de regularizar as contas, porque é muita falta de compromisso e de responsabilidade iniciar um governo não se importando com o que já tinha, não regularizar para conseguir dar andamento na máquina pública, né? Então, vamos regularizar 100% para poder dar andamento.
E é uma situação muito complicada porque São José do Barreiro tem um orçamento muito pequeno, muito apertado, e tem uma zona rural muito grande. Parte da cidade mora ali no núcleo urbano, mas tem alguns bairros mais afastados, os bairros da zona rural, que recebe o turista, que procura as belezas da Bocaina, mas tem também a população que passa por lá. A gente tem tido informação de que estrada rural, a gente teve período de chuva que está acabando agora, isso sempre judia muito. O senhor tinha maquinários para fazer esse trabalho, agora que o senhor assumiu a prefeitura? Como é que está a frota da prefeitura, prefeito? Nicolini, a frota da prefeitura é visível para todos do nosso município que está sucateada. Sucateada principalmente o maquinário que cuida da nossa estrada rural. De 4 retroescavadeiras, hoje a gente tem uma funcionando. De 4 patrol, nós temos uma funcionando. Não temos caminhão de lixo, para o senhor ter uma ideia lá. Assim, nós fomos descobrir a oficina que ele estava 1 mês e meio, quase depois da entrada da nossa gestão. Estava numa oficina, se eu não me engano, em Barra Mansa, Volta Redonda. O outro já prestes a estragar e estragou. Mas a frota, principalmente que cuida da zona rural e da saúde, está assim, uma decadência. E para piorar, nós tivemos assim, uma maldade muito grande contra a nossa gestão, que em dezembro do ano passado foi denunciada a saibreira, onde o município sempre pegou esse saibro para fazer a manutenção das estradas rurais e foi denunciado. Agora, o porquê ninguém sabe, mas maldade contra a população e não contra o prefeito, né? A gente sofre as consequências, porque a responsabilidade é nossa, nós que estamos à frente da gestão agora, mas quem sofre é o povo. E é isso, agora tem que arrumar uma outra solução ambiental para conseguir exatamente. ter alguma coisa que se use nas estradas. Sim, sim, já estamos tentando, se Deus quiser vai dar tudo certo aí, graças a Deus, chegando esse período de seca aí, a gente vai conseguir fazer isso. Prefeito, e o turismo rural, o que o senhor pretende fazer para incentivar investimentos nessa área que trazem turistas e traz dinheiro para o município? Acho que o turismo rural, hoje a gente tem a nossa Serra da Bocaina, que, se eu não me engano, é a 3º ou 4º parque nacional mais movimentado do país em questão de visitação. E o maior investimento que a gente tem que fazer é voltado para o Parque Nacional, que é o grande atrativo que nós temos, que hoje é patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. Então temos que trazer lá, porque tudo dentro do nosso município abrange a zona rural. As nossas cachoeiras, as nossas fazendas antigas. Então tudo tem que ser voltado para a zona rural, além das nossas festas e festividades dentro do município, né, que também atrai mensalmente os nossos turistas, né? Como tivemos esse final de semana, voo livre, campeonato de voo livre lá, esse mês de maio agora vamos ter a nossa Festa do Divino, mês que vem, em junho, o nosso festival gastronômico, em julho, a festa do nosso padroeiro e assim por diante. E esse calendário o senhor está procurando manter de uma forma ou de outra, apoiando as entidades, as organizações que realizam, né? Temos e vamos dar preferência para São José do Barreiro. Assim, o que a gente puder apoiar pessoas de dentro do nosso município, dentro dessas festividades, nós vamos apoiar. E muito importante. Prefeito, queria falar um pouco sobre infraestrutura do município. Cidade pequena muitas vezes tem dificuldade. A gente falou de estrada rural, né? Mas também dentro da cidade, melhorias para a população na questão de infraestrutura, tanto da pavimentação quanto de água e esgoto. Como é que está isso? O senhor já tem um planejamento feito para melhorar a condição da população lá de Barreiro? Como está, a população inteira está vendo. Nós pegamos, como diz aquele velho ditado, uma terra arrasada. Tem uma obra acontecendo pela cidade ainda, que nós não podemos parar ela, senão a gente paga uma multa milionária, que acabou com todo o calçamento da cidade. Todo o calçamento, todas as ruas, está péssimo assim. Estamos cobrando a empresa para que ela refaça pelo menos as ruas que ficaram em pior estado. E assim. Que obra que é essa, prefeito? É uma obra de saneamento. De saneamento que é importantíssimo, mas sim, tem que quebrar e tem que refazer depois. E tomara, vamos torcer para que funcione, né? Que a população inteira acredita que não vai funcionar, devido à demora dessa obra e o caos que ela já vem trazendo para a cidade nesses últimos anos. Então, pelo menos a gente torce para que funcione, que é uma obra que vai finalizar com quase 20 milhões de reais investido debaixo da pavimentação da cidade, que acabou com toda a estrutura da cidade. Termina esse ano essa obra, prefeito? Está previsto para terminar. Inclusive, mais uma dívida contraída dessa obra apareceu esse mês, meu vice-secretário Anderson, que eu muito agradeço também,
está na nossa Secretaria de Obras lá, ajudando muita gente. Chegou lá, ó, Luiz, vai ter que pagar mais 1 milhão, se eu não me engano, 115 mil reais. Eu falei, pelo amor de Deus, parcela isso até o final do ano para a gente ter um pouco de fôlego aí. Isso tudo com recurso próprio. Recurso que poderia estar sendo investido na cidade, no funcionalismo. Até porque a obra de saneamento tem linha de financiamento do Estado, do Sim. governo federal, que se pode conseguir se pagar isso a longas prestações, Sim. muito mais barato, porque é preciso saneamento básico, Sim, porque sim. as belezas naturais ali de Barreiro, é claro que precisam ser preservadas. Mas a gente sabe que o orçamento é curto e o cobertor, né, como a gente diz, é curto para uma cidade como São José do Barreiro. Perante todas essas dificuldades, estamos chegando no 5º mês do mandato. O senhor acredita que nesse primeiro ano o senhor vai conseguir colocar em ordem essa situação financeira para um planejamento dos outros 3 anos e conseguir melhorar a condição para o povo, prefeito? Tenho certeza que sim, Nicolini. Estamos trabalhando duro lá, nossa equipe toda focada, assim, estamos empenhados com responsabilidade. Eu acho que o princípio de uma gestão tem que ser a responsabilidade e isso nós estamos tendo para que nada falte, se Deus quiser, dentro desse ano ainda, no 2º semestre, eu tenho certeza que muita coisa já vai estar diferente e eu tenho certeza que os 3 anos futuros vão ser assim, de muito sucesso para o município. Como já coisas novas vão começar a acontecer esse ano, já adquirimos e já captamos alguns recursos e obras que vão iniciar esse ano já, graças a Deus. Até porque precisa trabalhar, né, prefeito de cidade pequena, para conseguir emendas de Sim, deputados e assim por diante. Como é que está essa negociação? Já vem novidade lá para Barreiro? Já vem novidade, vem uma obra já aí que a gente conseguiu de 3,5 milhões para a área da educação. Já temos recurso suficiente para suprir essa necessidade de medicamentos dentro desse ano aí, conseguimos através de emendas parlamentares e inúmeros outros parceiros aí que, graças a Deus, está dando tudo certo. Vamos falar para a gente fechar o que vem para a educação aí, porque as famílias são muito preocupadas com a educação, principalmente das crianças, que é de responsabilidade direta do município. Educação, nós pegamos, primeira coisa, pegamos com falta de pagamento de professor. Dentro de janeiro eu consegui regularizar, pagando todo salário atrasado dos professores que não tinham recebido 13º. Pegamos uma cidade que, olha o ano e o século que nós vivemos. São José do Barreiro, pessoal, tinha ensino multisseriado nos dias de hoje. Ou seja, 2 salas ao mesmo tempo com um único professor. Isso é um crime que foi cometido e implantado nos 8 últimos anos da última gestão. Não sei se era por economia, mas acabou que prejudicou muito e isso a gente já supriu, fizemos um processo seletivo, suprimos 17 ou 18 professores, se eu não me engano, conseguimos já contratar e com certeza vamos valorizar ao máximo aí. Tem uns projetos em andamento junto ao governo do estado de São Paulo para a gente tentar climatizar a sala, já reformamos e praticamente construímos do zero uma creche no bairro de Formoso, que não tinha e hoje já tem lá. E vamos dar toda atenção para todas as escolas, isso eu não tenho dúvida. Prefeito, para a gente fechar, qual que é a marca que o senhor pretende deixar nesses 4 anos de administração, Luiz Eduardo? Eu acho que tem que ser uma marca de realizações, mas como eu disse e não tenho medo de dizer, mas realizações que não coloque a polícia na porta da nossa casa, que a gente faça para o povo e não para a gente. Estamos trabalhando duro, a nossa equipe está trabalhando duro, sem distinção de pessoas, de lado A, de lado B, para que a gente possa trazer uma cidade e entregar uma cidade muito melhor, seja daqui 4 ou seja daqui 8 anos, porque pegamos uma cidade bem pior do que a gente viveu na nossa infância. E é isso que eu quero trazer, até mesmo porque minha filha nasceu e mora lá. E o que eu quero para minha filha, eu quero para toda a cidade. Luiz Eduardo Ribeiro, prefeito de São José do Barreiro. Prazer em conhecê-lo, tê-lo aqui. Eu tenho certeza que a população ficou contente de saber a realidade dos fatos, que é o que a gente mostra aqui. A gente vai cobrar sempre que necessário melhorias para o povo, mas mostrar também as ações que estão sendo feitas para melhorar a condição da população. Certeza. Boa sorte, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, prefeito. A série de entrevistas segue amanhã aqui no Brasil Urgente Vale. Amanhã o entrevistado vai ser o prefeito de Caçapava, o Ian Lopes, um dos mais jovens aqui da nossa região. Não perca, hein? Agora um rápido intervalo. Eu volto já com mais notícias. Isso aí, Beto, tá no shape, hein? E esse treino aí, tá bom? Eita, tá bom. Mas bom mesmo, você sabe, né?
A Prefeitura iniciou a formação de 60 novos guardas municipais. É mais segurança para nossa cidade e oportunidade de trabalho. Novos fuzis foram entregues para Romu, reforçando o combate ao crime. Tá pago, ou melhor, tá entregue. É muito trabalho na cidade das oportunidades, porque bom mesmo é viver em São José. Ela é minha superstar, superstar, superstar. Mulher. Band Vale FM 102,9. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. E o Conexão Total, todo domingo aqui na TV Band Vale, 8 horas da manhã. Turismo, culinária, saúde, esporte e política. Anota aí, domingo, 8 horas da manhã. Te espero, hein? Conexão Total com Thiago Marsola. De volta com o Brasil Urgente Vale para toda a região metropolitana. Vamos até as 10 para 7 da noite. Você mandando mensagem no Zap 997-6350-60. Já as mensagens. Agora eu volto com o Lucas Rodrigues ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale com informações, Lucas, de um jovem de São José dos Campos que foi assistir o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro. Aliás, está o Brasil inteiro lá, né? Quanta gente, não? Meu Deus do céu. Esse rapaz foi para lá também e alega que foi agredido e roubado depois do show no Rio de Janeiro. Show que reuniu, segundo aí as informações da Prefeitura do Rio de Janeiro, mais de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, outros falam 1 milhão e pouco, só sei que é muita gente. O que aconteceu? O que a polícia investiga nesse caso, hein, Lucas? Oi, Nicolini, muito boa noite para você novamente, para quem nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale também. Um caso que chamou a atenção dos moradores aqui do Vale do Paraíba nesse último final de semana, porque esse jovem é de São José dos Campos, Nicolini. Um jovem de 27 anos que estava lá no show da Lady Gaga, foi de excursão nesse final de semana até o Rio de Janeiro e acabou aí sendo agredido e assaltado, Nicolini. As informações ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O importante é que o jovem foi encontrado, a família conseguiu contato com ele e ele deve voltar a qualquer momento aqui para o Vale do Paraíba. A última informação que a gente tinha é que ele ainda estava no Rio de Janeiro, mas que a família tentava trazê-lo de volta para São José dos Campos. Nicolini, vamos lá, o que aconteceu nesse caso, né? Esse jovem estava ali no show da Lady Gaga no Rio de Janeiro e, de acordo com as informações preliminares, ele passava muito mal, estava com claustrofobia por conta da lotação. Tinha muita gente, né? 2 milhões de pessoas ali no show e esse jovem acabou passando mal com claustrofobia por causa dessa superlotação. Em um certo momento, a pressão dele caiu e ele foi levado até o banheiro por um amigo. Depois de sair do banheiro, ele acabou desmaiando, foi levado por esse amigo até uma unidade de pronto atendimento ali do Rio de Janeiro, próximo ao local onde acontecia o show. Ele tomou soro, saiu em um determinado momento ali do estabelecimento de saúde. Foi quando, segundo as informações, ele foi para uma área um pouco menos populosa para tentar respirar. E aí acabou entrando numa rua mais vazia. Foi quando então, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, ele foi agredido. No relato dele, Nicolini, desse jovem de 27 anos, no boletim de ocorrência, ele só lembra de ter tomado uma coronhada na cabeça, alguns chutes e lembra da cena das pessoas tentando roubar ele. Era mais de uma pessoa que estava tentando roubar aí esse rapaz. Ele até se jogou
dentro de uma vala, de um esgoto ali próximo, para tentar se salvar. Depois disso, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e chegou ao hospital ainda meio inconsciente, tomou várias pancadas fortes, Nicolini, acabou ficando inconsciente e foi levado até o hospital do Rio de Janeiro. Uma moça, inclusive, que encontrou esse rapaz, tentou ajudá-lo e foi ela que acionou o Corpo de Bombeiros, que fez o encaminhamento desse rapaz para o hospital, Nicolini. Segundo os relatos, do boletim de ocorrência, ele passou mal pouco antes da meia-noite e ele foi levado por esse amigo da excursão, que estava com ele na excursão, a esse pronto atendimento. No relato do BO, ele não foi levado inicialmente ao hospital, foi levado antes para o pronto atendimento para que ele não perdesse a excursão de volta para São José dos Campos. Por isso que ele acabou sendo levado, então, inicialmente para o pronto atendimento e não para um hospital do Rio de Janeiro. Ele acabou, então, não retornando para o ponto de encontro da excursão. Foi quando aconteceu, então, toda essa barbaridade com esse rapaz, Nicolini. As informações, os relatos de algumas testemunhas, inclusive do boletim de ocorrência, dão conta de que o rapaz foi encontrado só de sunga ali no local e que ele foi levado dessa forma para o hospital. Então, os criminosos levaram o celular, a carteira, os documentos e até as roupas desse jovem de 27 anos, Nicolini. O caso foi registrado na Polícia Civil do Rio de Janeiro e quem vai conduzir aí as investigações é a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, é a DDPA do Rio de Janeiro. Diligências, inclusive, estão em andamento para tentar localizar os criminosos que acabaram agredindo aí e roubando esse rapaz, Nicolini. As investigações estão em andamento e, é claro, qualquer novidade, se a gente ficou sabendo se esse rapaz está de volta aqui para São José dos Campos, a gente volta a atualizar as informações aqui no Brasil Urgente Vale, mas é aquilo, né, Nicolini? Rio de Janeiro a gente sabe como é que é, não pode dar bobeira, é uma cidade que infelizmente tem altos índices de criminalidade, precisa ficar esperto, precisa ter atenção, principalmente nessas grandes movimentações, como o caso desse show da Lady Gaga, com mais de 2 milhões de pessoas, Nicolini. O mais importante, Lucas, é que o garoto agora passa bem, foi encontrado, está de volta à família em São José dos Campos, bens materiais se recuperam, a gente espera que ele recupere a saúde o mais rápido possível. Vamos torcer para a polícia encontrar alguma coisa lá, né? Não dá para acreditar muito, não tinha muita gente, mas a gente espera que tenha uma resposta para essa família. Obrigado, Lucas Rodrigues, pelas informações. Linha aberta para o Lucas, que volta a qualquer momento. Em Taubaté, um homem de 37 anos foi preso em flagrante por pedofilia. Esse vagabundo foi encontrado na Avenida Dom Pedro I. Segundo a PM, uma equipe do 3º Batalhão foi chamada por moradores. E essa equipe estava fazendo patrulhamento ali na região, chegou até o local. Suspeito teria marcado um encontro com um menino de 13 anos. 13 anos. E estava forçando o adolescente a entrar no veículo para terem relações sexuais. Esse vagabundo tinha um celular aonde a polícia encontrou diversas imagens desta criança. 13 anos é uma criança. Diversas imagens dessa criança nua. O caso foi para a Polícia Civil, que informou que existem indícios de que o suspeito já teria cometido o crime anteriormente. A investigação segue, ele está preso. Já teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, então pelo menos 30 dias no Chilindró. E já viu, né? 30 dias no Chilindró agora, acusado de abusar de criança de 13 anos, né? Vai ver, como diria meu pai, quanto dói uma saudade, né? Tem que pagar caro pelo que fez. E a gente espera que a investigação se desenrole e que ele fique detido, né? A gente está cansado de mostrar caso aqui que a pessoa não fica detida. Esse crápula, pelo menos agora está fora de circulação. Você lembra do Rony Lessa? O Rony Lessa é aquele que matou a Marielle.
Marielle, né, produção? Isso. Matou a Marielle e o motorista dela. Marielle Franco. Ele tá lá na P1 de Tremembé desde a metade do ano passado. Celinha individual, chilindró privado para ele. E aí o advogado tenta melhorar a vida dele, né? E pediu que ele seja transferido para P2, que é o Presídio dos Famosos, que é ali do lado, né? Fala que ali tem outros ex-policiais, que ele vai ter uma condição melhor. A defesa diz que o Lessa está isolado na P1 há 300 dias. Ele tem que passar por médicos para fazer exames de saúde, que estaria com sinais de abalo emocional, de subnutrição. Quando matou a vereadora, não estava com sinal de nada disso, né? Brasil! Brasil! Bom, a gente procurou a Secretaria de Administração Penitenciária, que diz que o Rony Lessa está cumprindo a pena em cela individual para preservar a integridade física dele. Mas que ele toma banho de sol todo dia num pátio reservado. Disse ainda que o preso acessa a biblioteca da unidade, já leu diversos livros. A Secretaria de Administração Penitenciária também falou que a unidade tem atendimento médico, que oferece alimentação, tem um cardápio padrão, enfim, que ele está recebendo o que merece quem está preso para cumprir pena, né? Quem está preso para cumprir pena do que aprontou, e esse aprontou e muito. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. 997-63-50-60, o zap do povão, põe mensagem aí, ô Alisson. Calma, Alisson, que pressa. Quem que tá com o dedo gago aí, ô produção? Brincadeira, hein? O André de Taubaté, boa noite, Nicolini, estão aqui em São Luís do Paraitinga, prestigiando, assistindo. Obrigado, Andrezão, só alegria. Gente da melhor qualidade, mais gente com a gente. O Deylor de Taubaté, Nicolini, vocês fazem um ótimo jornalismo. Ô, Deylor aí, obrigado, Deylor. Continua com a gente. O Luiz de Caçapava. Boa noite, Nicolini, eu já assisti o Bora hoje de manhã cedo, foi muito bom mesmo. Mais um bom jornal pra gente ficar bem informado. Bacana, Luiz. Amanhã, 8h15, o Luiz Eugênio Silva comanda o Bora Vale. 8h15 da manhã, hein, galera? Não vai perder hora. Mais mensagem. A Fátima de Taubaté. Boa noite, Nicolini. Desejo uma ótima semana para você e para todos nós. Amém, Jesus. Fátima, obrigado pela audiência. Enquanto o pessoal participa, eu coloco imagens ao vivo do Litoral Norte. Caraguatatuba na tela do Brasil, gente. Vamos colocar as imagens aí de Caraguá, ô produção. Vamos colocar Caraguatatuba, a Praia Martim de Sá, que fica ali com a faixa de areia iluminada. Eu vou para o rápido intervalo e volto já. Não sai daí. A premiação mais esperada do ano chegou! Especial Dia das Mães do Vale Cap. 800 mil reais, é isso mesmo, 800 mil na conta pra gastar à vontade. É esse presente que mamãe quer, viu? No Super Giro, 30 prêmios de 2 mil reais. No primeiro sorteio, 15 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 25 mil. E no quarto sorteio, 800 mil reais. Isso mesmo, 800 mil reais de uma só vez. Vale Cap é regional, hein? O Vale Sul Shopping traz o brilho que sua mãe merece. Junte R$600 em compras, troque por um colar com cristal Swarovski e concorra a um Honda ZR-V. Até 11 de maio, no Vale Sul Shopping. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. Tem novidade na Nativa! Nativa! Agora no Manhã Nativa, você ouve Julinho Ribeiro e Lê Garcia. E o Tarde Nativa, Bianchini e Marcela Camargo fazem uma festa no seu rádio. Sintonize 97,5 e se liga nas novidades da Nativa. Música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa! Tudo que acontece dentro e fora da Band, você encontra no Band Play. Vamos levantar a nossa série, o nosso filme. Do cinema ao estádio. Das pistas à cozinha. O universo a um clique de distância. Band Play.
Já estou de volta ao vivo com o Brasil Urgente Vale. Você vai mandando mensagem aqui no nosso zap e até às 10 para 7 da noite. A gente segue juntos aqui na tela da Band. Daqui a pouquinho, 10 para 7, chega o Otávio Baldim com o Band Cidade, segunda edição. Em Ubatuba, um homem foi preso com mais de 500 porções de droga. Dá uma olhada aí. Foi no bairro do Taquaral. Droga, tem... O dia que tiver um programa que não prendeu droga, a gente larga tudo aqui e vai embora pra padaria, né? PM fazia patrulhamento na região, abordou o suspeito, tava com uma bolsa preta. Tô aqui, sem fazer nada, né, seu doutor? É aquela coisa, né? Aí a hora que a polícia chegou, ele tentou correr, foi alcançado e na bolsa a polícia encontrou tudo isso aí, ó. Aproximadamente 270 pinos de cocaína, 200 pedras de crack, 35 porções de maconha prontas para venda, R$90 em dinheiro, porque a galera já tinha passado por lá. E ainda tinha o caderninho de anotação do crime. Ó a capanga lá, ele usava a capanga, aquela bolsa de capanga. Foi preso por tráfico de drogas e segue à disposição da justiça. Espero que tenha ficagem e não passagem pela polícia. Já em Ilhabela, um bebê de 6 meses foi resgatado após se engasgar com leite. Gente, assustador, mas graças a Deus deu tudo certo. Os bombeiros foram chamados, a equipe foi acionada ontem à noite na região do Costa Bela, lá em Ilhabela, e ao chegar no local, o pai da criança entregou o filho para o soldado pedindo pelo amor de Deus para salvar a criança. O policial realizou a manobra de Heinrich, que é a manobra de desengasgamento, e com isso a criança voltou a respirar, graças a Deus. O SAMU chegou, aí logo em seguida levou a criança para o Hospital Mário Covas Júnior, fez o atendimento e o mais importante é que a criança passa bem, mas foi um susto e a polícia é especialista nisso, né? Especialista nesse tipo de ações. Olha, daqui a pouquinho tem uma reportagem sobre o INSS. Você que é aposentado, que assiste a gente aí, não desliga não, que eu sei que você vai ficar por dentro, né? E vamos ver se a gente consegue recuperar o dinheirinho aí, que teve uns picaretas que, ó, surrupiaram a graninha do povo pobre que é aposentado. Agora mais mensagens no zap no 997-635060. O Tony diz que faz parte do Conselho Tutelar em Taubaté. Maio Laranja, conscientização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente do Conselho, como todos os cidadãos de bem, abominamos esse tipo de crime desse pedófilo em Taubaté. Tony, boa sorte, bom trabalho. Conselho Tutelar é preciso valorizar muito, né? Eu conheço o pessoal aí do Conselho há bastante tempo, né? A Silvana, que fez parte do Conselho, aí o Tony, a própria Adriana, que já fez parte do Conselho também, e é importantíssimo o trabalho de vocês. Boa sorte no trabalho aí do Conselho Tutelar em Taubaté e de toda a região, né? Então é época de conscientização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, por isso que a gente não deixou de dar essa notícia importante aí da prisão desse vagabundo, desse pedófilo em Taubaté. Obrigado, Tony, boa sorte. O Anderson, de São José dos Campos. Boa noite, Nicolini. Estamos aqui assistindo o seu programa. Ótima e abençoada noite para todos. Obrigado, Anderson. Mais mensagem. O Carlos de Jacareí. Boa noite, Nicolini, aqui em casa. De manhã, agora tomamos café assistindo o Bora Vale. Cadê os aplausos aí, ô produção? Para de rodar a lâmpada aí, produção. Muito bom. O Carlão também tá aí com a gente no Bora Vale de manhã, 8h15 da manhã. E fecha o dia com o Brasil Urgente Vale. Vai mais um pouquinho, tem o Band Cidade e o Jornal da Band, tá bom, Carlão? Obrigado pela audiência. A Maria Inês está em Guaratinguetá. Boa noite, Nicolini. Estou aqui ligadinha no seu jornal. Um abraço, uma ótima semana para você. Maria Inês, obrigado pelo carinho da audiência, hein? Continua com a gente, espalha para a turma aí em Guaratinguetá, a terra das garças brancas. Mais mensagem. A Ana Maria está em Jambeiro. Olha aí, Jambeiro também ligado na gente. Boa tarde, Nicolini. Ligados no Brasil Urgente Vale. Uma ótima semana. Um grande abraço. Obrigado pela audiência, Ana Maria. Galera toda de Jambeiro ligados na gente. Terra do tropeiro, terra do saudoso Zé Mira. 997-635060. Enquanto você manda mais mensagem para cá, eu vou para Taubaté. Ao vivo, imagens de Taubaté. A noite já caiu em Taubaté. Olha aí que imagem bonita na tela da Band. Eu volto já com mais notícias.
promoção Abrace a Sorte voltou e vai sortear mais de R$500 mil em prêmios. Compre no Taust e ganhe um número da sorte. Os produtos com selo valem um número extra. E pagou com Taust Pay ou Pix, é número em dobro. Aproveite! Catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I jump. Ooh, what you doing? Don't know who you think that you're confusing. I'd be like 1039 Stereo Valley. Tudo que acontece dentro e fora da Band, você encontra no Band Play. Vamos levantar a nossa série, o nosso filme. Do cinema ao estádio. Das pistas à cozinha. O universo a um clique de distância. Band Play. Vem aí! Vem aí! Amnésia a Festa. Show com X-Rock e Auto Rockers. DJ Tavinho com Videomix. Mixando os melhores clipes dos anos 80. E ainda Duty Sax Live. Os melhores remixes com sax ao vivo. Amnésia a Festa. 9 de maio, na Pink Elephant Aquarius Hall. Ao lado do Boi Galê, em São José dos Campos. Ingressos promocionais à venda no site facilitaingressos.com.br. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Patrocínio Espetinhos e Rancho do Mineiro. Tudo para o seu churrasco. E a maior variedade de espetinhos da região. Avenida Ouro Fino 941, Bosque dos Eucaliptos. Acesse @Espetinhos e Rancho do Mineiro. Brasil Urgente Vale. Oferecimento Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. De volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band. E antes das últimas mensagens de hoje, eu vou para a nossa redação, onde está o Gabriel Campoy, do nosso timaço de jornalismo da Rádio Band Vale FM. O Campoy está por lá porque chegou agora uma informação, o Campoy, de uma morte por intervenção policial. Teria acontecido em Caraguatatuba, no litoral norte. Quais as informações que você tem desse caso? Seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale. Boa noite. Boa noite, Nicoline. Boa noite também ao telespectador do Brasil Urgente Vale acompanhando a gente. Exatamente, Nicoline. Este suspeito morreu numa troca de tiros com a polícia em Caraguá. Caso que aconteceu no sábado à noite. Este rapaz, no bairro Caputeira, ele roubou um casal, né? Um homem que estava no carro esperando em frente à casa da sogra a sua esposa. Este homem foi, então, abordado por esse rapaz, o criminoso, que roubou dele o relógio e uma aliança. No entanto, a aliança ele não conseguiu tirar, a aliança caiu no chão. Na sequência, ele saiu com o carro de fuga e a polícia militar foi acionada. Os PMs localizaram o carro desse suspeito saindo de uma adega. Então, uma perseguição se iniciou. Essa perseguição foi até a altura da Ponte Seca, na rua Odair Santana, segundo informações que foram fornecidas pela gente, pela Polícia Militar. O suspeito, então, acabou perdendo o controle do carro, que se colidiu com o poste. Ele, então, saiu do carro e tentou empreender fuga a pé. Mas aí a polícia chegou e, na hora de resistir, começou-se uma troca de tiros. A polícia, neste momento, então, acertou este rapaz de 36 anos, que morreu ainda no local. Foram chamados as equipes de resgate, né, como o Corpo de Bombeiros e o SAMU, mas esse suspeito, ainda no local da troca de tiros, acabou vindo a óbito, Nicoline. Perfeito. Infelizmente, mais uma vítima, mas é isso, né? A polícia não vai para brincar e quem encara a polícia, eu falo que nunca se dá bem. Obrigado, meu querido Gabriel Campoy. Você volta a qualquer momento com mais informações. Segue na nossa redação, na retaguarda aqui do Grupo Band de Comunicação. Presta atenção aí que o assunto é importante. Vamos falar agora de um assunto que afeta quem está aposentado, quem é pensionista. Todo mundo já ouviu falar do escândalo do INSS aí, que tem causado preocupação para todo mundo que recebe um dinheirinho e trabalhou a vida inteira. Olha, vamos explicar agora o que é preciso fazer
para conferir se você também está sendo alvo dos bandidos e muitas vezes não sabe. Veja. Sem conseguir acessar o aplicativo, o Célio veio até a agência do INSS. Descobriu que sofre descontos de mais de R$100 todos os meses sem ter autorizado. Para mim era uma coisa comum. Aí fui ver realmente, estão descontando esses 110 da minha conta sem eu ter autorizado. Fique atento, os descontos indevidos aparecem no contra-cheque do INSS como mensalidade associativa ou débito associação. Se você identificar essa situação e não autorizou, reclame. Para descobrir, não precisa ir a uma agência, é necessário abrir o extrato mês a mês. A busca pelo aplicativo Meu INSS começa pelo consultar benefício e, em seguida, extrato de pagamentos. A Anaísa já sabe que perdeu R$50 por mês descontados por uma entidade da qual ela nunca foi associada. Quem é que vai me pagar esse dinheiro agora? Tirar foi fácil, agora retornar é o que a gente quer saber. O pagamento, em tese, ele é feito pelo INSS, que pode entrar com uma ação contra essas associações, se ele quiser. Mas, em tese, esse pagamento ele é feito pelo INSS, que numa ação judicial deve, inclusive, estar no polo passivo da ação. Os descontos indevidos cobrados em abril serão devolvidos direto na conta do segurado entre o final de maio e o início de junho. O INSS ainda não definiu como será a devolução do restante. Quem desejar pode também pedir uma indenização por danos materiais. Aos 73 anos, o Armando não esperava passar por essa situação. Isso é uma organização bem estruturada. Esse povo tem que ir para a cadeia. Os aposentados estão revoltados e indignados. Isso é uma coisa inadmissível. E tem que estar indignado mesmo, né? Aqueles absurdos que acontecem aqui no Brasil que não tem explicação, né? A pessoa não saber que estava descontando e é 50 de um, 100 do outro, né? E muita gente enchendo a burra de dinheiro. Esses caras têm que ser tudo presos. Mas pergunta se vai preso. Pergunta se vai preso. Né? Tem que botar tudo na cadeia. Tudo na cadeia. Porque tem um monte de sindicato sério, mas tem um monte de picareta. E aí tem que separar o joio do trigo. E só se separa se botar quem está fraudando na cadeia, é o que a gente espera. Mas você viu? Fica atento aí, olha o aplicativo. Se a pessoa começar a receber todo mês, não olha. Ah, descontou R$30 a mais, R$50 a mais, não percebe. E tá perdendo aí R$500, R$1.000 por ano. E já não tá fácil a vida pra ninguém, né? Foi mensagem do povo aí, ô Alisson. Vamos lá. O Máscara, lá de Campos Jordão. Nicolini, acabei de chegar da escola e tô assistindo o seu programa, é muito bom. Continua com a gente aí, brother. Obrigado pela audiência, hein? O Miro de Taubaté. Taubaté, estamos na audiência, ótimo jornal. Obrigado, Miro, pelo carinho e pela audiência. Continua com a gente aí. Mais mensagem. Já já, Otávio Baldin, hein? O Zé Luiz de Jacareí falando que é importante as entrevistas com os prefeitos. Deveria ter mais integração entre eles para a melhoria da região. Não é fácil não, Zé. Obrigado pela audiência. O Fábio de São José, boa noite, Nicolini. Atento às notícias, muito legal. Abraço, obrigado. Continua com a gente, Fabião. O Jacó também. Nicolini, esse vagabundo imundo preso por pedofilia devia ser executado. Tolerância zero para esses vagabundos. A lei não permite, Jacó. Aí, execução, eu também sou contra. Não é assim, mas tem que ficar muito tempo na cadeia? Tem. Obrigado pela audiência. O Dai de Taubaté, Nicolini, festa de Quiririm, faltou você, tava lotado, hein? Você é show, olha aí, hein? Festança boa, meu abraço pra todo mundo de Quiririm. Esse povo sabe fazer festa, talhanada é boa, esse ano eu não consegui, mas eu tô sempre lá também nos restaurantes, que é bom demais. Obrigado, Odai, tempo esgotado, obrigado a você que esteve conosco desde as 5h30 da tarde. Eu prometo voltar amanhã, a partir das 5h30 da tarde, aqui na tela da Band. Vou deixar vocês na melhor companhia do Otávio Baldin. Vem aí o Band Cidade, segunda edição. Cadê o Otávio? Ô, Otávio, seja bem-vindo. Boa semana, bom jornal e até amanhã, se Deus quiser. Descansados e revigorados, hein, Nicolini? Bom demais.